hoje nós iremos estudar algumas máquinas mortais utilizadas na Inquisição na Contra-Reforma. Projetos elegantes, com finalidades específicas e construídos com um único propósito: eliminar vidas. As máquinas de execução se espelharam e também inspiraram muitas das grandes invenções da humanidade, mecanizando a tortura e o terror. A seguir, veremos a engenharia por trás das máquinas mortais. Máquinas mortais. Bruxas e hereges. O fim do século XV marca grandes conquistas para a Europa, como a exploração das Américas por Colombo. Mas, ao mesmo tempo, o medo toma conta do continente. Os vilarejos tentam se livrar de bruxas e hereges. Bruxas eram consideradas muito perigosas para a sociedade. Elas representavam uma chaga indesejada, capaz de contaminar outras pessoas. Para evitar que bruxas e hereges contaminassem suas vidas e almas, os moradores e representantes da igreja projetavam máquinas de execução. Um dispositivo, em especial, se tornou muito popular. Ele é chamado de estaca de fogo. No ano de 1431, Joana d'Arc, aos 19 anos, afirma que a voz de Deus a ajuda na liderança do exército francês rumo à vitória. Mas os britânicos a capturam e a acusam de heresia. Eles diziam que as vozes que ela ouvia não vinham de Deus, que as vozes vinham de Satanás. Os britânicos declararam Joana d'Arc culpada e a queimaram na estaca de fogo. Ao longo dos 3 séculos seguintes, cerca de 100.000 bruxas e hereges morreram nas chamas. Os representantes da igreja acreditavam que o fogo purificava a alma. Mas a morte no fogo não é nada misericordiosa. Tradicionalmente, para se queimar uma vítima na estaca, ela é amarrada à meia altura de um poste vertical. Ao contrário de representações populares mostrando bruxas sobre a madeira, na verdade as vítimas são cercadas por madeira até a altura dos joelhos. A vítima fica colocada no topo do monte de madeira, pois o fogo irá percorrer a parte externa, onde existe material combustível e também oxigênio. Se colocarmos a vítima sobre a madeira, o fogo percorre uma área externa muito maior e isso também serve para isolar a área das primeiras queimaduras. Mas é o fogo ou a fumaça que mata a vítima? A resposta para essa pergunta requer uma análise do fogo através de um medidor eletroquímico de monóxido de carbono. Aqui nós temos um medidor, e ele é capaz de registrar a quantidade de monóxido de carbono liberada por essa amostra. Essa pequena chama irá gerar proporcionalmente a mesma quantidade de monóxido de carbono que uma fogueira de tamanho real. Com o sensor colocado diretamente na fumaça, temos 115 partes por milhão. 480... Se o nível de monóxido de carbono exceder 8.000 partes por milhão durante alguns minutos, a fumaça matará a vítima. E se o calor ultrapassar a temperatura de 100 graus centígrados, o fogo vai matá-la. Dependendo do que ocorrer primeiro, saberemos se a vítima morre pela ação da fumaça ou do fogo. Nós já temos 3.200 partes por milhão de monóxido de carbono e já temos 236 graus. Baseado nesses resultados, não resta dúvida. As chamas vão matar a vítima muito antes da intoxicação por monóxido de carbono. E em quanto tempo a vítima começará a queimar na estaca? Tá legal, Michele. Vamos terminar de empilhar. Vamos colocar mais madeira aqui. Tudo bem. O manequim amarrado à estaca está com uma peruca para simular o cabelo humano altamente inflamável. Os amantes da literatura devem saber que livros se incendeiam a 232 graus, mas a pele humana entra em combustão a 248 graus centígrados. A camada externa de espuma do manequim também vai se incendiar numa temperatura próxima dessa. Vamos empilhar até a altura dos joelhos dela. Empilhamos da maneira tradicional para se queimar alguém numa estaca. Agora já posso acendê-la. Um acendedor de gás butano criará pontos de ignição na fogueira e uma pistola termômetro por infravermelho irá monitorar as variações de temperatura em diversos pontos. Aqui na base, nós temos de 15 a 18 graus. Nossa, já subiu para 426 graus.
Muito bem, as leituras são de 648, 704, 760 graus aqui na base. E aqui, nos pés dela, a leitura é de apenas 21 graus. Após 5 minutos, o fogo permanece na parte inferior da pilha de madeira e o calor sobre a vítima é apenas moderado. E a estaca está fazendo exatamente o esperado. Está ajudando a manter o calor longe da parte inferior do corpo. Eu diria que tão perto assim do fogo, eu sei que está sentindo alguma coisa. E eu acho que está começando a esquentar. Acho que a gente deve se afastar um pouco. Tudo bem. Acabou de subir para 30 graus aqui perto dos pés. E dá para ver que o cabelo dela está em movimento, porque o fogo gera ondas de convecção. A convecção de calor ocorre quando gases quentes se elevam enquanto o ar frio toma o lugar deles. Isso significa que a vítima começa a cozinhar no ar quente muito antes de as chamas começarem a queimar o corpo. Já são 46 graus nos pés dela. O fogo está se alastrando. Estou medindo onde o fogo começou a atingi-la. A temperatura é de 93, 260... Ela vai se incendiar. 315 graus. Ah! Meu Deus. Ai, nossa. Ela foi completamente engolida pelo fogo. É verdade. Parecia até uma explosão. Agora a temperatura na estaca é de 871 graus centígrados. Essa é a temperatura utilizada por crematórios para reduzir ossos a cinzas. Bom, esse estágio, no qual ela é totalmente queimada, é uma parte bem posterior da execução. A essa altura, ela já está morta faz tempo. Tá mesmo. Ela começou a queimar muito rápido. Foram necessários 17 minutos para que o fogo chegasse até o topo do monte de madeira, mas assim que o fogo atingiu o manequim, as chamas inflamaram a espuma instantaneamente. Os representantes da igreja na Europa acreditavam que a morte numa estaca de fogo era uma maneira eficiente de purificar bruxas e hereges, mas líderes comunitários na França, Alemanha e nas regiões nórdicas queriam que suas comunidades testemunhassem o tormento que aguardava pelos pecadores no inferno. Foram apenas 17 minutos para que o manequim fosse envolvido completamente pelas chamas. Acho que eles gostariam de prolongar a execução por mais tempo. Alguns executores inovadores aprimoraram a tradicional estaca de fogo com conceitos mecânicos. Eles visavam prolongar o espetáculo público com uma alavanca móvel ajustável. Eu imagino que tenha sido usada para pessoas conhecidas para tentar extrair uma última confissão ou então tornar ainda mais claro que a vítima estava sofrendo as dores do inferno naquele momento. A estaca de fogo mecânica explora os conceitos físicos da alavanca. Ela dá aos executores a possibilidade de baixar a vítima dentro da fogueira ou suspendê-la sobre o fogo até que o calor extremo cause a ignição espontânea. Quando o executor levanta a vítima no ar, ela fica perfeitamente posicionada sobre a coluna de gases quentes gerada pelo fogo. Mesmo que a vítima permaneça acima do fogo, ainda irá sentir uma imensa quantidade de calor. Pendurar uma vítima sobre o fogo evitará uma exposição direta às chamas, mas ela ainda estará sobre uma coluna de ar extremamente quente. Esse ar quente irá assar a vítima ou causar ignição espontânea. Para descobrir, faremos uma simulação com uma vítima pendurada nesse dispositivo mecânico. Tá legal, vou acionar o mecanismo. Muito bem, aqui temos 18 graus, então ela não está sentindo nada ainda. Tá certo. Você pode levantá-la? Vamos dar uma olhada. 16, 13 graus... fica um pouco mais frio na medida em que a levanta, mas a diferença não é grande. Então não tem grandes alterações? A temperatura subiu um pouco. Temos 35 graus lá em cima. 38 graus. Eric, mesmo sabendo que ela esteja tão alto agora, a leitura é de 104, 98 graus. O ar bem acima do fogo está muito quente. Nessa temperatura, a gordura do corpo humano derrete. Se a temperatura atingir 250 graus, a pele irá se incendiar e a gordura derretida alimentará o fogo. Olha só o cabelo dela, tá esvoaçando. Nossa. A coluna de ar acima do fogo superaquece porque as chamas geram gases quentes que sobem naturalmente. O vapor escaldante cozinha a vítima da mesma maneira que um forno de convecção assa um peru por dentro e por fora.
Temos 107 graus ali em cima, 123. Não deve estar muito confortável. 154. Já temos 165 graus nas pernas dela. Presta bem atenção, Michelle. Agora ela está sobre a coluna de ar, mas ela não está em contato com o fogo. Ela está balançando por causa do calor. Ela está se movendo juntamente com a coluna de ar superaquecido. Mais uma vez, são necessários 17 minutos para que o fogo atinja o topo do monte de madeira. Na medida em que o fogo se alastra, fica mais quente rapidamente. Qual a temperatura dela? Ai, eu não tenho certeza. Temos agora 704, 760 graus na base da fogueira. Está muito, muito quente. À medida que o fogo aumenta, a alavanca mantém a vítima acima das chamas. Bom, o cabelo dela já derreteu. Mesmo sabendo que o manequim não está em contato direto com o fogo, o ar extremamente quente cozinha tudo em contato com ele. Atenção, atenção. Ela vai se incendiar? Ai, Eu acho que vai, olha só. Ela vai se incendiar. ai, as roupas. As roupas vão pegar fogo. A temperatura dela é de 226 graus. E mesmo sabendo que ela não está em contato direto com o fogo, o ar ao redor dela está a cerca de 230 graus. 254. Pronto, agora incendiou. Ai, meu Deus. Nossa. O manequim se incendeia quando a temperatura excede os 250 graus Celsius. Mas dessa vez é o ar quente e não as chamas que causa a ignição instantânea. Acho que provamos que ficar pendurado sobre o fogo é tão mortífero quanto queimar na estaca. Foram necessários 18 minutos para que o fogo consumisse a vítima. A alavanca mecânica proporciona 1 minuto a mais de vida que a tradicional estaca de fogo. A coluna de ar superaquecida concentrou a maior parte da energia acima das chamas. E isso foi um pouco melhor do que colocar a vítima mais próxima da fogueira, porque o fogo ficava na parte externa. E quando eu levantei a vítima, parecia que todo o fogo estava concentrado num ponto bem acima da fogueira. Estar nessa coluna de ar é como assar um peru no forno de convecção, em que vemos a pele exterior queimando, como queimaduras de 1º ou 2º graus, e também cozinhando a parte interna. A alavanca mecânica permite que a vítima se incendeie apenas 1 minuto depois que a tradicional estaca de fogo. Mas esse dispositivo cria um espetáculo mais impressionante e talvez seja mais doloroso para a vítima. Durante a Idade Média, havia uma grande fascinação com o corpo humano. E com essa fascinação surgiu o conhecimento de como utilizar técnicas de tortura bem específicas para causar o máximo de dor e sofrimento. Em Nuremberg, na Alemanha, autoridades locais desenvolveram uma máquina que perfura um dos ossos mais densos do corpo humano, o crânio. Eles a chamavam de elmo perfurante. A verdadeira atrocidade desse dispositivo é que ele não somente mutila a pessoa, mas também gera um ferimento numa das partes mais sensíveis e delicadas do corpo humano. Para desenvolver o elmo perfurante, diversos torturadores se inspiraram em médicos europeus que tratavam ferimentos na cabeça com perfurações no crânio, visando diminuir a pressão causada pela inflamação. Mas para lidar com bruxas e hereges com pensamentos diabólicos, os interrogadores alteraram essa técnica da medicina para causar uma dor de cabeça extremamente dolorosa. O elmo perfurante utiliza a força e a precisão de um parafuso para introduzir uma ponta afiada diretamente na testa. A vítima pode sobreviver num primeiro momento, mas a morte não está fora de cogitação. O elmo perfurante tem que imobilizar a vítima, pois precisamos de algo apoiando a parte de trás da cabeça. Quando aplicamos uma força aqui na frente, na testa, a cabeça não deve se mover para trás, temos que mobilizá-la. Isso é comparável a um torno. O parafuso pontiagudo é longo e fino, então é capaz de fazer uma perfuração através do crânio. Se eu deixá-lo cair, vai provavelmente perfurar a madeira. Essa é uma boa demonstração da força de perfuração. Embora o crânio humano seja um dos ossos menos espessos do corpo, ele é o mais denso.
O elmo perfurante pode gerar a força necessária para uma perfuração através do crânio? Para responder a essa pergunta, um crânio de resina com densidade similar à do osso humano é colocado no dispositivo. Tá legal, então vamos tentar. É? Já está em contato com a testa. A ponta parece estar perfurando o osso. Vai lá, força! Ei, cara, eu nunca fiz um buraco no crânio de alguém antes. Muito bem, podemos ver os pedaços do crânio caindo aqui. Bom, eu tô ouvindo estalos. É isso aí. Bom, Vamos retirar para ver o que aconteceu. certo. Legal. É isso aí. Muito bem. Olha só, dá pra ver que a ponta ficou presa bem aqui no crânio. A ponta pode ter se quebrado, mas também perfurou o crânio. Eu tenho uma pergunta pra te fazer. Pergunta? Se isso entrasse na testa de alguém, seria suficiente pra matá-lo? Não, é possível viver com algo assim. Provavelmente haveria alterações na personalidade e na maneira de pensar em razão da lesão cerebral ocorrida aqui. Muito do que nos faz humanos e rege nossa personalidade é controlado nessa área. Esse tipo de lesão traumática fará o cérebro inchar e pressionar outras partes do cérebro que controlam funções essenciais para a vida e a respiração. O elmo perfurante é um dispositivo de tortura que age como um entorpecedor da mente, mas não é necessariamente uma máquina de execução. Atualmente, cirurgiões continuam a salvar vidas fazendo perfurações em crânios humanos. Essa é uma técnica comprovada para diminuir os riscos da pressão causada por inchaços na região cerebral. Os avanços tecnológicos da Idade Média foram uma faca de dois gumes. Carrascos utilizaram os princípios da tensão, do atrito e do fogo numa batalha sangrenta contra bruxas e hereges que atravessou séculos. Mas, atualmente, as forças inspiradoras dessas máquinas mortais ajudam a sociedade moderna a criar tecnologias que facilitam nossas vidas. Versão brasileira DPN Santos.